A todos, queridos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui a convite, então, da Roseli. Meu nome é Sueli Custódio. Eu sou uma pessoa que amo falar para a família, ajudar as famílias, e não é de hoje, já faz bastante tempo que a gente faz isso, até que eu sou casada há 43 anos, temos 4 filhos, já temos 2 netos, 2 a caminho, 2 noras aí estão grávidas juntos, então, daqui a pouco teremos mais netos aí, para honra e glória de Deus. E estamos falando para famílias já há muitos anos. E em 2012, nós desenvolvemos o projeto Viver e Vencer, que ajuda solteiros também. Então, famílias a gente já falava há muito tempo, até que a gente viu a necessidade. Nós vimos, não, Deus nos despertou, porque vários solteiros vieram falar conosco. Vocês criam tantos projetos para famílias, e o que vocês fazem pelos solteiros? E aí nós vimos que os solteiros realmente têm uma dor latente da solidão, do afastamento dos grupos, de um modo geral. E essas pessoas sofrem muito, e desde então nós temos ajudado os solteiros, viúvos e divorciados da nossa igreja e a encontrarem uma nova pessoa, a terem oportunidade de novamente amar alguém dentro da realidade da nossa fé, dentro dos nossos valores. E esse projeto tem crescido, graças a Deus, e nós vamos então iniciar também o encontro de solteiros para os nossos irmãos evangélicos, que vivem o mesmo drama, que não têm oportunidades também. E com isso, para a honra e glória de Deus, a gente já ajudou vários casais a se formarem e dessa forma fortalecendo também a Igreja de Deus, né? Então, é esse o nosso trabalho, além das famílias, além do atendimento individual para processo de ressignificação mental, porque esse é o nosso trabalho diário, ajudar pessoas a curarem as suas mentes, porque se a mente não estiver saudável, nada mais vai resolver. Não tem saúde física, não tem dinheiro, não tem posses, não tem nada que possa levar uma pessoa à vitória com Cristo se a mente dela não for uma mente preparada e saudável para poder servir ao nosso Deus e para abençoar outras pessoas. Então, o trabalho é grande, é duro, mas nós estamos aqui enfrentando dia a dia não só a dificuldade das forças físicas e financeiras e tudo, mas também o enfrentamento com o inimigo, que é praticamente diário. É terrível, porque o nosso trabalho é com família, e eu não vou dizer que seja mais difícil do que os outros. Todas as áreas da igreja sofrem os ataques de Satanás, mas a família, a pessoa sozinha, os relacionamentos estão cada dia mais difíceis. Tiago já diz isso, né? Olha o que vem aí pela frente, filhos assim, pais assim. Então, a gente tem entendido tudo isso. E isso faz, então, o trabalho ser mais intenso. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, a gente precisa glorificar a Deus por tudo isso. E o tema que eu escolhi para esta manhã, depois de orar e falar com Deus, sobre família, nós precisamos entender dentro dessa parábola que Cristo escreveu, e a parábola está em Lucas, capítulo 15, os versículos 8, de 8 a 9, nós temos aqui a parábola da dracma perdida. Nessa parábola, nós vamos entender um pouco do que são os valores pelos quais uma família deve lutar. Nós estamos vivendo um momento em que todos os valores estão invertidos. Isso a gente já está vendo diante dos nossos olhos, quer seja no mundo político, quer seja moralmente, todos os valores estão invertidos. E as pessoas estão se habituando a viver dessa forma, onde o certo não é mais certo e o errado não é mais errado. Então as pessoas vivem assim, aquilo que eu sabia que era errado, hoje em dia as leis me dão garantias de que está certo. E pelo fato do Estado e das leis virem justamente facilitando isso, ou dando um aval para isso, tudo aquilo que era errado então se torna certo. E ao se tornar certo, a gente perde muito. Por isso estamos chegando no ponto em que estamos. E o pior de tudo é que isso sai da mente de pessoas. E se sai da mente de pessoas, saíram de famílias.
Como essas famílias estão para que as coisas aconteçam desse jeito? Como o indivíduo está se colocando diante de Deus para chegar a esse ponto dessa inversão de valores? E nós vamos entender um pouco mais isso dentro dessa parábola. E a parábola todos nós conhecemos, a parábola da dracma perdida. A mulher, então, tinha 10 dracmas. Nós vamos, então, aqui de maneira resumida, só lembrar isso. Então, a mulher tinha 10 dracmas guardadas e ela, então, um dia resolve rever aquela pequena fortuna que ela tinha e, ao procurar, ela percebe que falta uma. E essa mulher, então, se põe a procurar essa dracma perdida, porque a dracma era de grande valor. Ela não perdeu uma moedinha de $1, de R$ 1, não, ela perdeu uma pequena fortuna. Uma dracma valia bastante naquela época, uma dracma valia, em dinheiro de hoje, cerca, para nós aqui no Brasil, R$ 60. Então, 10 dracmas são R$ 600. Então, não é pouco, né? E não só o valor em dinheiro, mas o valor sentimental que aquela moeda tinha para ela. E aquela mulher, então, perde. E ao perder, ela, então, ela começa a procurar. Porque quem de nós que perde um objeto de valor e não procura? E é justamente isso o ponto focal da história. Quem é que perde alguma coisa de valor e não procura? Nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão perdendo, sim, mas não estão procurando. Elas estão perdendo e deixando para lá. E aí, então, se a gente for avaliar a situação e a qualidade dos relacionamentos hoje em dia em família, estão cada vez mais deteriorados. E a gente percebe aí uma situação que vai de mal a pior. As pessoas estão cada dia mais infelizes. E existe uma fatia de pessoas desse bolo todo que é a humanidade que diz, não, mas felicidade você não precisa disso, você pode viver sem ser feliz. O dia que você estiver na eternidade, você vai ser feliz. E isso não é verdade. Não é isso que Deus quer para nós. Uma pessoa feliz e satisfeita, ela tem uma vida saudável e ela tem como se conectar a outras pessoas com mais facilidade. Ela tem como falar do amor de Deus com mais facilidade. Se não fosse assim, Deus não teria dito para nós que a gente deveria orar pelo bem-estar de todos, quer seja alma, finanças, saúde física, em todos os sentidos. Deus quer seres humanos completos e a gente deve entender isso. Só que para que a gente faça isso, de ter essa felicidade completa, plena, nós precisamos sim manter alguns valores. Aquela mulher perdeu uma das dracmas que tinha um valor, como eu já disse para vocês. E hoje em dia nós estamos vivendo situações em que as pessoas estão perdendo os valores. E a gente precisa entender então que os valores não podem ser deixados de lado. Quando eu deixo de lado os meus valores, eu perco a minha essência, eu deixo de ser quem eu sou. E os valores precisam ser ensinados dentro de onde? Da família. Ali, é no seio da família que a gente vai ensinando os valores. Eu tenho uma lista enorme de valores aqui, enorme. Eu não preciso falar todos, mas eu vou mencionar alguns valores que são de suma importância para que uma pessoa tenha saúde emocional e para que consiga contagiar outras pessoas, para que seja um exemplo no lar, na igreja, no trabalho, onde estiver. E alguns deles são comprometimento, imparcialidade, respeito, honestidade, o espírito de colaboração, o altruísmo, a compaixão, a integridade, a solidariedade, a disciplina, a confiança, a tolerância, a prudência, a valentia, a bravura, a caridade, a sinceridade, o voluntariado, a justiça, a lealdade. Todos esses são valores que precisam estar presentes na educação dos filhos e no relacionamento de uma família. A família é o centro de tudo, é aqui que as coisas começam. Então, quando essa mulher perdeu uma das dracmas, e eu posso colocar aqui como ela perdeu um dos valores, e ela então saiu procurando esse valor perdido. Que valor perdido foi esse que ela perdeu? E que aquilo deixou ela tão preocupada a ponto dela começar a arrastar os móveis, né? Que a Bíblia diz que ela então começou a limpar, ela acendeu a luz
A primeira coisa que ela acende é a luz, porque a primeira coisa que nós precisamos é do poder do Espírito Santo na nossa vida. E ela então pede a presença do Espírito Santo, e aí ela começa a arrastar os móveis na tentativa de procurar aquele valor perdido. E ela então começa a fazer outra coisa que ela percebeu que precisava fazer a partir do momento em que ela começou a procurar aquele valor, que foi ver que tinha sujeira ali. E ela começa então a remover a sujeira, porque quando o Espírito Santo entra, ele realmente faz o trabalho de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e aí a gente começa a tirar então tudo aquilo que infelizmente está nos atrapalhando e que pode estar nos impedindo de reconhecer que valores precisam fazer parte da nossa vida. Porque se nós abrirmos mão disso, o que vai nos sobrar é o oposto aos valores. O que vai nos sobrar é uma situação que vai nos deixar carentes do bom convívio com as pessoas. Porque as pessoas que não têm valores, que não têm esses valores, que não lutam por eles, são pessoas que infelizmente estão do outro lado, e é difícil a convivência com essas pessoas. Como que a gente consegue viver bem com quem é injusto, com quem é avarento, com quem é jactancioso, com quem é arrogante, com quem é ladrão, fofoqueiro, mentiroso, e assim sucessivamente. Então, essa mulher começou a perceber que tinha sujeira ali e que aquela sujeira tinha que sair. A obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E aí, essa obra dá trabalho, né? Não é uma coisa que você conquiste imediato do dia para a noite, mas é uma convivência. A partir do momento em que eu consigo buscar um valor na minha vida, esse valor vai abrir portas para outros valores. É impressionante como a gente pode fazer isso a partir do momento em que a gente experimenta uma nova vida, em que a gente experimenta as mudanças na nossa vida. Ou seja, eu coloco em prática o que eu aprendi. E aí o Espírito Santo me capacita para continuar praticando e aumentando, sim, subindo o patamar da minha vida, né? Espiritual, moral, física, financeira, em todos os sentidos. E então, mas existe uma pessoa que está trabalhando desesperadamente para nos impedir de conquistar novos valores e de manter os valores que nós já temos. E a gente sabe que essa pessoa é o inimigo das nossas almas. Mas o inimigo das nossas almas, ele não vem em pessoa, né? Ele vem se utilizando de outras pessoas. E muitas vezes de membros da nossa família. E muitas vezes de nós mesmos. Porque se nós não tomarmos cuidado, no mesmo momento em que eu estou falando por Cristo, eu falo por Satanás. Então, a vigilância e a diligência precisa estar conosco diariamente, constantemente. Por isso a importância dos grupos de oração, né? São os momentos em que a gente consegue estar perto, ouvir pessoas, orar por outros. Isso fortalece a nossa fé e, sim, com certeza, vai nos fazendo ter valores mais qualificados. Então, a destruição e a tentativa do inimigo de nos abater é constante, é diária. Conta-se uma experiência de uma floresta, e eu gosto de relatar ela nessa parábola, porque ela realmente mostra um pouco do que a gente sofre. Então, diz que numa floresta existia uma árvore muito grande, uma árvore gigante. Ela tinha muito, sabe aquelas árvores que precisa de várias pessoas para circundar? E aquela árvore estava justamente na encruzilhada da floresta, ali no local onde os animais deveriam passar para todos os lados. E um dia os animais reuniram uma grande comissão e falaram: olha, a gente precisa remover aquela árvore, porque ela está nos impedindo de ser mais ágeis aqui, de conseguir passar para um lado para o outro com mais facilidade. E aí o elefante disse que era isso mesmo, o leão também, a zebra, e todos concordaram. E aí, então, depois de tomada a resolução de que deveriam remover aquela árvore, eles, então, separam os animais mais fortes para fazer aquilo. E aí, conta-se que os elefantes foram e não conseguiram, os leões foram e não conseguiram, os rinocerontes foram e não conseguiram, ninguém conseguiu remover a árvore. E aí, então, espalhou-se pela cidade. Cada grupo que ia se espalhava pela floresta, né? Olha, o grupo de leões não conseguiu, o grupo de rinocerontes não conseguiu, e o nome dos animais iam ficando todos muito mal vistos, porque eles eram muito fortes e não estavam conseguindo destruir aquela árvore. E aí, depois de muitos dias e muitos meses naquela tentativa e não conseguiam nada, chegou aos ouvidos de um grupo de bichinhos muito pequenininhos,
que resolveram dar uma palavra e pediram um momento na comissão. E esse grupo eram os cupins. E os cupins chegaram na liderança, na comissão, pediram a palavra, pediram voto, conseguiram, e eles disseram, olha, vocês precisam nos dar 6 meses. Em 6 meses a gente destrói aquela árvore. E os animais todos riram e se divertiram daquela situação, porque todos já haviam tentado. E aí, mas por outro lado, eles também não tinham muita saída, né? Então resolveram aceitar a proposta dos cupins. E os cupins, então, tiveram a liberdade, o aval para começar o serviço. E eles iniciaram o serviço. E ali eles foram, então, fazendo um trabalho silencioso e diligente. E, pasmem, no final daquele período, conforme eles haviam prometido, a árvore estava no chão. A árvore não estava mais ali para dar trabalho. Ela foi removida depois e acabou. O chão estava limpo e eles podiam agora circular pela floresta livremente. O que isso significa? Isso significa que muitas vezes nós só damos valor para os grandes problemas, as grandes dificuldades, os grandes embates, aqueles que a gente vê e que a gente pode lutar realmente ali, muitas vezes até de maneira mais aguerrida ali, né? Mas você vai lá e isso se destaca na sua vida, é um grande problema. Os pequenos problemas, a gente costuma não dar muita atenção. Ah, mas isso é uma coisa simples, você pode fazer isso. E nesses pequenos problemas vão se corroendo os nossos valores. Então, é um marido que não beija mais a esposa, é a esposa que não valoriza os pequenos atos do marido. São os pais que muitas vezes não beijam e não amam os filhos e não demonstram só porque eles são adultos agora. Não precisa mais. É o carinho que falta, é o beijo que não é dado, é a palavra boa que não é dita no tempo certo. Muitas vezes é o reconhecimento por todo o esforço que essa pessoa está fazendo. E nós não damos o reconhecimento merecido. Muitas vezes é o tempo que não se passa com a pessoa. Muitas vezes é simplesmente a falta de demonstração daquilo que realmente sente. Então, são pequenas coisas que muitas vezes nós achamos que não tem importância alguma, mas que com o passar do tempo, isso vai tirando e destruindo todos os valores que a gente deveria ter. E uma família que não está baseada em valores, ela não progride. Ela não progride. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho visto isso sempre, diariamente. São anos falando para famílias, palestrando, aconselhando, direcionando. São muitos casais que já estiveram conosco fazendo um trabalho de ressignificação. São muitos casais que conseguiram dar o passo necessário para reconstruir o lar. E são muitos casais que decidiram se separar. A decisão está sempre nas nossas mãos. O que eu vou fazer com os valores que precisam ser mantidos? Porque se isso passar pela minha vida desapercebido, um mês, um ano, 2 anos, parece que não faz diferença. Mas uma pessoa que não retira da sua vida palavras torpes, uma pessoa que não tira da sua vida a fofoca que parece tão simples, uma pessoa que não tira da sua vida o sarcasmo, que não tira a indiferença, por menor que sejam as atitudes, em poucos dias isso tem a tendência de aumentar. E não vai demorar muito. E o respeito não existe mais. O reconhecimento não existe mais. A honestidade não existe mais. E aí, infelizmente, chega-se ao fim de um casamento. Chega-se ao fim de um relacionamento entre pais e filhos, mãe e filha, que deveriam se amar, se gostar e sim dar exemplo para os próximos que virão, porque uma família não acaba. Está sempre nascendo um membro novo, está sempre agregando uma nova pessoa, é um genro que chega, é uma nora que chega. E ali você está com a sua família crescendo, em franco desenvolvimento. Mas para onde está indo? Uma das tendências que as pessoas têm em família é de sempre reclamar dos seus problemas e saírem falando das suas dores. Queridos, a mulher também fez isso. A mulher da dracma perdida não fez isso. Corrigindo aqui. Ela tinha, então, um problema. A dracma se perdeu.
Ela pediu o Espírito Santo, ela procurou e ela fez tudo isso quietinha. Trazendo para os nossos dias em oração, buscando sim ajuda, fortalecimento em oração. E aí, mas o que a Bíblia está dizendo? Que ela não saiu para reclamar daquilo para ninguém. E aí ela procura e ela faz o trabalho dela. Quando termina, que ela encontra, aí ela sai e conta para todas as pessoas. Venham, alegrem-se comigo, porque eu encontrei a dracma perdida. Eu acredito que isso seja um testemunho e uma lição para nós. O problema existe, vamos buscar o poder de Deus. A solução e o milagre aconteceu, vamos divulgar e contar para todas as pessoas. Que Deus realmente continua fazendo milagres. Que Deus nos ajude, nos fortaleça. É o meu desejo aqui, o meu pedido a Deus por todos nós. Que a gente possa entender a importância dos valores e não abrir mão de nenhum. Muito pelo contrário, a gente precisa aumentar valores que talvez a gente não tivesse dado atenção ainda. E a gente precisa se manter firme neles e ir agregando os outros para que a gente possa se tornar realmente pessoas fortes emocionalmente e a partir daí forte em todos os outros sentidos. E aí membros fortes, indivíduos fortes conseguem estar dentro de famílias que também vão se fortalecer. Os problemas existem. E olha, eu vou dizer para vocês, cada dia pior. E cada dia problema que toma a gente de surpresa de uma maneira que você fica sem chão. Você olha ao seu redor e fala: meu Deus, o que é isso? Para que isso está acontecendo? Para que vai servir esse problema tão grande na minha família? Todas as famílias têm, porque realmente nós temos um inimigo. Mas que não sejamos nós os inimigos de nós mesmos e nem da nossa família. Que nós possamos cuidar uns dos outros, como família, nossa família de sangue e como família de Deus, para que a gente possa realmente ser uma bênção na vida das pessoas. Então, é essa mensagem que eu trouxe hoje. Que Deus possa realmente nos ajudar, nos capacitar, para que a gente possa avançar na nossa vida como cristãos e que a nossa família possa ser salva, e salva a nossa família já está, né? Cristo morreu por nós. Mas que nós possamos nos manter na santificação, para que a gente possa realmente ver a Cristo em glória e majestade. Amém? Amém. Teremos uma oração agora. A irmã Irene, Certo. né? Ok, pastor, estou aqui. E depois você, Sueli, faz a oração final, tá? Depois da Tá Irene. certo. Tá certo. Querido Deus e bondoso Pai, nós estamos imensamente agradecidos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, por o Senhor cuidar dos pequenos detalhes da nossa vida, das nossas lutas, nossas dificuldades. Realmente, às vezes queremos grandes milagres, queremos grandes coisas, mas os pequenos milagres e as pequenas coisas que o Senhor tem feito são muito valiosas, Senhor. Muito obrigado por isso. Amém. Obrigado por cada dia, Senhor, estar nos ajudando e nos orientando. Estamos aqui porque precisamos da sua ajuda, precisamos do teu Santo Espírito, Senhor. Porque sem o Santo Espírito nós não podemos agir, não podemos viver, não podemos fazer nada na nossa vida, Senhor. Somos gratos a Ti por o Senhor ter deixado o teu Santo Espírito para nós. Obrigado por ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. E obrigado, Pai do céu, por ter mandado o seu Filho para termos a chance e a oportunidade de irmos morar contigo na Canaã celestial. Amém. Pai querido, eu quero pedir uma bênção especial esse dia. É desconhecido para nós, Senhor, mas sabemos que o Senhor está no controle, que o Senhor está no comando de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo que vai acontecer hoje, por isso eu entrego nas tuas mãos. Amém. Eu entrego o pastor Anderson nas tuas mãos, toma ele, a Débora, seus filhinhos, cuida deles de uma forma especial, Senhor. Toma eles em tuas mãos, em teus braços, Pai. Toma, Senhor, as igrejas que ele cuida. Enfim, Senhor, derrama o teu Santo Espírito para que ele possa sempre ter sabedoria, dele saúde, dele força, Senhor. Toma ele em teus braços. Abençoa a Sueli também que trouxe essa mensagem tão boa para nós, Senhor. Que vivemos num mundo que a gente tem que dar valor ao que o Senhor faz.
e não as coisas desse mundo, Senhor. Esse mundo não tem mais alternativa. A alternativa é esperar o Senhor voltar e estarmos prontos para morar contigo, Senhor. Obrigado por essa mensagem, que é tão edificante para nós. Eu principalmente, sou uma pessoa sozinha, tenho os meus filhos, que eu sou muito feliz e grata por eles. E agradeço, Senhor, por ela trazer essa mensagem para nos ajudar, nos orientar a cada dia estarmos mais e mais perto de Ti. Amém. Eu quero te agradecer pela Roseli também, cuida dela, essa culto que ela vai fazer com a filha dela, que vai ser um grande significado na vida das duas, Senhor. Toma elas em Tuas mãos, cuida delas, protege elas, e que elas possam estar ali, Senhor, te louvando e te agradecendo também por ser tão maravilhoso na vida delas, Pai. Cuida dela, do esposo dela, do outro filho. Enfim, Senhor, dos planos que ela tem também. Cuida dela. Eu peço para cada um que está aqui no grupo, Senhor, tu possa abençoá-los e ajudá-los a resolver os problemas de saúde, problemas físicos, os problemas mentais, tudo, Senhor. As necessidades também, Senhor, de financeiras, tu possa abençoá-los e ajudá-los. Que cada um tem uma dificuldade aqui, Senhor. Se formos expor aqui, vamos passar o dia inteiro. Mas também temos muitas bênçãos para agradecer. Eu quero agradecer pelo aniversário do meu neto, Senhor. Está fazendo 18 anos. Ó Deus, que bênção que esse garoto, Senhor. Obrigada pelas oportunidades que o Senhor tem dado na vida dele, de estudar nos colégios da tua igreja, Senhor. Eu sei que ali, pelo menos, a parte espiritual dele está bem. E ele também está bem, Senhor. Muito obrigada pelo Lucas. Toma ele em teus braços, Senhor. São 18 anos. E que ele possa sempre continuar firme e forte nas suas presenças, Senhor, no teu caminho. Que ele nunca venha desviar, Senhor. Abençoa também todos os netos representados aqui, Senhor. As crianças que estão crescendo, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia nesse mundo tão perverso que já não sabe mais o que vai fazer, Senhor. Eu fico pensando nessas crianças, que futuro, meu Deus, qual é o futuro? O futuro é somente estar contigo na Canaã celestial. Cuida dos nossos filhos, que possam ter sabedoria para educá-los e ensiná-los. Cuida deles, Pai, cuida dos nossos filhos. Os que estão fora possam voltar. E os que estão na igreja possam se afirmar e se entregar a Ti, Senhor. Amém, Senhor. Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Faça a Tua vontade. Ajude a ser Jesus para as pessoas, ser uma luz onde há escuridão, ser as mãos de quem não tem, os pés de quem não tem, Senhor. Ajudar as pessoas nas necessidades, Pai. Toma eles em teus braços e que eu possa demonstrar o seu amor. Que a tua Santa Espírito esteja sobre mim, sobre cada um de nós. Nos batiza, derrama seu transbordo, Santo Espírito, sobre nós, Pai. Porque sem ele nós não somos nada, nada mesmo. Eu te agradeço de coração por tudo, Papai do céu. Te amo muito. Amém. Amém. Querido Deus Amém. e Pai, querido Deus e Pai, continuando na Tua presença, nós queremos te agradecer pelo culto que tivemos, agradecer por cada pessoa que está aqui, por cada família aqui representada. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados e faltas, e te pedir, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada pessoa e a cada família aqui. O Senhor conhece, Senhor, o drama, a luta, os pedidos, as necessidades de cada um, os sonhos que cada um tem. Que a tua mão poderosa esteja com todos, ó Deus, e individualmente nos concedendo aquilo que o Senhor vê que é o melhor para nós. Que a tua vontade se faça na nossa vida e não a nossa vontade. Estamos aqui pedindo pelos doentes, Senhor, pelas pessoas que estão nessa situação de guerra no momento, não só na Ucrânia, mas também agora lá em Israel. Meu Deus, tem misericórdia, que essas pessoas possam encontrar soluções para os problemas ali, as que estão, ó Deus, afetadas já, quem sabe machucadas, quem sabe isoladas, perdidas em algum lugar, passando fome, que a tua mão poderosa, passando frio, que a tua mão poderosa esteja sobre essas pessoas, e que elas possam, ó Deus, encontrar salvação, que elas tenham as vidas preservadas pelo teu poder. Coloca, ó Deus, a tua mão poderosa, fazendo com que essa guerra acabe, não só essa, mas tantas guerras existentes no mundo, que o Senhor possa colocar um fim no sofrimento das pessoas.
Sabemos, ó Deus, que tudo isso acontece mesmo e que a tua volta está próxima, mas ainda assim nós somos orientados pelo Espírito de profecia, que devemos orar para que tudo se resolva. Devemos orar para que a gente tenha mais tempo para pregar a tua palavra. Devemos orar para que haja solução para tantos dramas, e por isso estamos te pedindo. Por favor, ó Deus, existem muitas pessoas que ainda precisam ouvir a tua palavra. E o diabo está fazendo um trabalho de matar pessoas em massa. Ele quer destruir muitas pessoas ao mesmo tempo. Senhor, tem misericórdia de nós. O planeta está agonizante, precisa de ti. Ouve as nossas orações. Visita, ó Deus, os doentes nos hospitais, os encarcerados, Senhor, tantas pessoas presas que precisam ouvir a tua voz, que precisam se arrepender dos seus erros. A tua palavra precisa chegar a elas. Senhor, tem misericórdia de nós todos, que a gente possa ser uma luz a iluminar nesse mundo e nunca que a gente venha ser trevas, e que o teu poder esteja sobre as nossas vidas. Estamos hoje na terça-feira, no início de uma terça-feira. Temos ainda toda a semana pela frente. Que a tua mão esteja conosco, nos ajudando, nos orientando, nos protegendo. Que os teus anjos tenham prazer de estar na nossa casa e ao nosso lado. Dá-nos, ó Deus, sempre o seu Santo Espírito. Que o seu Espírito Santo possa realmente nos conduzir em passos grandes e firmes sempre em direção ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoa-nos, por favor. São bênçãos e favores que te pedimos no doce e sagrado nome de Jesus. Amém.